Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindo ao curso Trader Profissional Avançado. Este é o módulo básico DVD 1, Mercado de Ações. Bom pessoal, qual é a ordem dos DVDs e recomendações que vocês devem seguir para ter sucesso pleno na assimilação do conteúdo Trader Profissional Avançado? Primeiro, DVD 1, Mercado de Ações, esse que você está fazendo. DVD 2, Seguir analistas é suicídio. DVD 3, Análise Técnica. DVD 4, Candlesticks. O DVD 5, Teoria Fractal e FI. DVD 6, Trade System. Depois o DVD Reversion Profits, que é para Forex e Swing Trade, certo? DVD 7, Programação Neurolinguística. DVD 8, PNL Avançada. DVD 9, Reprogramação Subliminar. E o DVD 10, Expert Day Trade 5 minutos e Swing Trade 60 minutos. São 13 horas de treinamento, certo? E é importante salientar o seguinte: você precisa fazer toda semana. É importante que durante um mês, durante as 4 semanas do mês, você faça o curso, repita 4 vezes, para você assimilar bem o conhecimento e assimilar todas as técnicas e não deixar passar nenhuma regra. Isso vai ser fundamental para a sua sobrevivência. E depois, durante um mês, você continua fazendo pelo menos durante 6 meses, mas preferencialmente durante um ano. Por que eu falo isso? É comprovado por pesquisas que um livro lido uma única vez não é suficiente para praticamente ninguém assimilar plenamente o conhecimento que esse livro proporciona. Então é importante que você tenha um conhecimento repetido, é importante que você se exponha à informação muito mais de uma vez, certo? Então o ideal para um livro, para você se especializar num conteúdo de um livro, é você lê-lo 3 a 5 vezes aí no mínimo, certo? Então é importante que você repita o curso, porque isto é comprovado por pesquisas. É importante nos expormos às informações bem mais de uma vez, tá ok? Bom, o que é uma ação, tá? A ação é um título de renda variável que corresponde à menor parcela do capital social de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você vai estar se tornando sócio da empresa, certo? Depois, mais à frente, vamos falar a diferença de investidor e especulador. Mas a ação basicamente é isso, é a menor parcela do capital da empresa. Você pode estar participando da empresa quando você compra uma ação, tá certo? Tipos principais de ações. Temos as ordinárias, né? Dão direito a voto em assembleia, recebimento de dividendo, certo? Dividendo, vocês vão aprender daqui a pouco o que é. Dividendos menores que os dividendos das ações PN, certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então você tem menor parcela nos ganhos dos dividendos quando você compra as ordinárias, porque você tem direito a voto, sendo que a PN não dá. A PN, que são preferenciais, sem direito a voto em assembleia. Os dividendos são pagos primeiramente aos portadores das ações preferenciais e depois para os portadores das ações ordinárias. E além disso, é maior do que os dividendos são maiores do que os dividendos das ações ordinárias. Tá certo? Agora, o que é uma unit? É um tipo de ação, né? É um certificado de depósito de ações que representa uma quantidade de ações preferencial e uma quantidade de ações ordinária. O detentor da unit tem os mesmos direitos das ações ordinárias e preferenciais comuns, ou seja, a vantagem da unit é que você tem direito a voto, tá? Em assembleia, a empresa vai ter uma assembleia, vai ser apresentado propostas e você tem direito de ir lá e dar seu voto e aprovar ou desaprovar. Claro que depende da quantidade de votos para ser aprovado ou desaprovado. Decisões referentes à empresa nesta assembleia. Certo? Então a unit você tem direito tanto a direito a voto como aos dividendos maiores que as preferenciais têm, que as ações preferenciais têm. Então tanto o direito de voto como o recebimento dos dividendos são os proporcionais à participação de cada papel na unit. Um exemplo de unit é a ALLL 11, né? Uma ON, né? Uma ordinária e 4 preferenciais. Agora, quais são os benefícios de manter ações em carteira? O que acontece quando nós mantemos as ações em carteira? Certo? Então você comprou a ação e você continua com ela, segurando ela ali, você não vende ela. Você tem direito a dividendos, tá? A gente falou isso, que as preferenciais dá direito a dividendos. Dividendos, na realidade, é
os investidores que não vendem as ações e as mantêm em suas carteiras por prazos maiores são contemplados com pagamento de dividendos. Então é um tipo de pagamento, que é a distribuição do lucro da companhia entre seus acionistas. Então, se você é acionista, você vai receber parte dessa distribuição na proporção da quantidade de ações detidas. Então, é de acordo com a quantidade de ações que você tem em carteira, ao fim de cada exercício social. Então, cada empresa tem uma data de exercício social e ela vai estar te pagando os dividendos devidamente nesta data. Agora, os juros sobre capital próprio é um outro tipo de benefício, um outro tipo de pagamento, certo? É uma forma de remuneração ao acionista da empresa, calculado sobre o patrimônio líquido da companhia e limitado à variação da TJLP, taxa de juros de longo prazo. É considerado para efeito de cálculo do imposto de renda e CSLL, contribuição social sobre lucro líquido, como despesa dedutível da base de cálculo, reduzindo o valor de ambos os impostos. Então, o acionista, por sua vez, é tributado na fonte em 15% sobre o valor distribuído. Então, você tem que pagar imposto sobre isso aqui também. Então, os juros sobre capital próprio, assim como o dividendo, é um benefício, certo? Você mantém a ação em carteira, vai ter uma data específica, vão pagar dividendo numa certa data, um certo percentual, cada ação, cada empresa tem o seu percentual específico. E os juros sobre capital próprio é a mesma coisa. Na questão de ser um benefício para quem mantém ações em carteira. Certo? E agora, bonificação em novas ações. Então você pode ser bonificado. Decorre do aumento de capital de uma sociedade mediante a incorporação de reservas e lucros. Então ela já tinha reservas e lucros, ela aumentou o seu capital e são distribuídas gratuitamente novas ações aos seus acionistas. Então, se você mantém as ações dessa empresa que teve essa bonificação, você vai ganhar mais ações de graça, certo? Em número proporcional às já possuídas. Então, olha só o benefício. E com isso, você aumenta o seu patrimônio. Se você tem 10 mil ações da Petrobras e você tem uma bonificação, você pode aumentar bem mais do que 10 mil as suas ações de graça, só porque você se manteve ali investindo na empresa. Tá? Você não vendeu suas ações. Subscrição agora, né? É o direito de aquisição de novo lote de ações pelos acionistas com preferência na subscrição em quantidade proporcional às possuídas. Então você já tem uma quantidade e você tem esse direito de subscrição. Em contrapartida, a estratégia de aumento de capital da empresa. Então a empresa quer aumentar o capital, ela te dá o direito de subscrição de mais ações, tá certo? E o processo de lançar novas ações no mercado é chamado de IPO, tá? A gente vai ver isso aí mais à frente, certo? Que é referente ao mercado primário, né? E quem já é investidor tem esse direito de subscrição se manter as ações em carteira exatamente no momento em que vai ter a data da subscrição, tá certo? Os tipos de mercados. Então, pessoal, nós temos o mercado primário, secundário, mercado à vista, que é o mercado que nós vamos operar, tá? Esse curso é para mercado à vista, então vamos falar com mais foco nisso. Mercado de opções e mercado a termo e mercado futuro, que esses três aqui nós vamos falar muito pouco, só para te dar uma introdução, não é nosso foco nesse curso, tá? Então, o mercado primário. O mercado primário é o mercado que corresponde à empresa emitindo seus títulos ao mercado, ou seja, uma empresa, por exemplo, nunca vai iniciar na Bolsa de Valores. Então ela vai entrar no mercado primário, vai lançar seus títulos lá. IPO é o mercado primário, né? O IPO é o processo onde a empresa lança as suas ações pela primeira vez, tá? Em outras palavras, a empresa vende seus títulos para as pessoas. Então é a empresa vendendo para pessoas. Isso aqui é o mercado primário. Mercado secundário é um mercado onde existe a negociação entre os próprios investidores e especuladores, ou seja, pessoas vendendo ou comprando de outras pessoas. Então, quando eu compro e vendo ações na bolsa, certo? Eu estou no mercado secundário. O mercado primário já foi, a empresa já lançou as ações dela antes, muitos investidores compraram e especuladores também no momento do IPO, e depois as pessoas ficam trocando as ações, comprando e vendendo entre as outras, certo? É assim que o mercado financeiro funciona.
Um mercado de opções, tá? O mercado de opções dá o direito de comprar ou vender um papel a determinado preço em data específica, de acordo com o estabelecido pelas partes envolvidas, vendedor e comprador. Então, é um contrato que você vai fazer onde numa data futura você vai estar comprando ou vendendo nessa data futura, certo? Não vamos falar muito sobre opções. Mercado a termo. Ao contrário da opção de ações, em que comprador e vendedor podem sair da operação a qualquer instante, no contrato a termo há um acordo formal entre as partes. Ambas ficam amarradas até a data de fechamento da operação. Então nós temos essa particularidade, de ficar amarrado até o final da operação. Há um contrato para estabelecer a operação a termo, no qual comprador e vendedor estabelecem todas as condições do negócio, ou seja, ação, quantidade negociada, preço a termo e prazo de vencimento. O preço a termo é formado pelo preço à vista do papel acrescido de uma taxa de juros, em função do período contratado. Então nós vamos estar pagando essa taxa de juros. As operações a termo são parecidas com um contrato futuro, porém esses contratos não são reajustados diariamente, pois as partes liquidarão a opção ou pela entrega física do ativo ou pela própria liquidação financeira na data combinada. Então não existe esse pagamento a nível de reajuste diário, certo? Porque no mercado futuro o trader ele fica, à medida que os dias vão passando, ele ou vai ter que dar dinheiro ou vai estar recebendo dinheiro de acordo com esses ajustes. O mercado a termo, pessoal, pensa no seguinte: você tem 10 mil reais em Petrobras e você quer investir, por exemplo, na Gerdau 5 mil ações, mas você não tem dinheiro. Então é como se você estivesse pedindo um empréstimo, certo? Para você comprar a Gerdau, mas você vai pagar um juros. O mercado a termo é como se fosse um empréstimo mesmo, tá? Só que você vai pagar um juros sobre isso para comprar o ativo, certo? Então, o mercado a termo é um empréstimo, basicamente, certo? O mercado futuro, né? O investidor pessoa física também tem a alternativa de aplicar em contratos futuros, que são títulos atrelados a determinados ativos. Então, o mercado futuro está atrelado a algum outro ativo, certo? Como o dólar e algumas commodities agrícolas. Os ganhos ou perdas decorrem da oscilação dos preços dessas mercadorias. O proteger o investidor dessas variações negativas, reduzindo o risco da operação, é o objetivo do mercado futuro, que é o chamado hedge, é o objetivo de tais contratos. A negociação envolve duas partes, um comprador e um vendedor, certo? No mercado futuro, que travam o preço de determinado ativo no futuro. Então, no futuro, não interessa se o preço do ativo, por exemplo, R$1 é o preço agora, mas no futuro o trader decide pagar 50 centavos. Então é aquele preço que foi decidido, certo? Não há desembolso de dinheiro, apenas o compromisso entre as partes de compra e venda numa determinada data. Esse valor, entretanto, não é estático, acompanha a alteração diária do preço do ativo em questão. As operações do mercado futuro são realizadas em pregão na BMF. Então, pessoal, existe esse reajuste diário. Então, o trader ele fica recebendo ou tendo que pagar, certo? De acordo com a variação do preço e se ele está tendo lucro ou prejuízo. E é necessário ter margem na conta para isso. Finalmente, o mercado à vista, tá? É a compra e venda de uma determinada quantidade de ações a um preço estabelecido em pregão. Ou seja, abriu o pregão 10 horas da manhã, certo? A cotação da Petrobras está R$40 o preço. Então, se você for comprar, você vai comprar por R$40, que é esse preço atual da cotação atual, no momento que você apertar o botão da sua plataforma para comprar. Então, o mercado à vista é isso, são as cotações atuais, certo? Que você vai estar negociando. Após confirmar o negócio, cabe ao comprador efetivar o pagamento do valor envolvido na operação e ao vendedor a entrega dos títulos adquiridos, dentre dos prazos estabelecidos pela Bovespa. Esse mercado costuma operar com 2 lotes de negociação de ações. Então, pessoal, temos aí o lote padrão, que estabelece uma quantidade mínima de títulos para negociação no mercado. Quando a expectativa de negócios é superior à quantidade estabelecida nesse formato, o investidor negocia determinada quantidade de lotes de ações. Por exemplo, o lote padrão da Petrobras, e geralmente da maioria das grandes ações, das blue chips pelo menos, é 100 ações, certo? Então existe um mercado líquido mesmo, certo? Que trabalha com compras de 100 em 100. Ou seja, ele não vai comprar 99 ações, ele não vai comprar 101 ações, ele só vai comprar de 100 em 100. Então, por exemplo,
Eu quero comprar 3.000 ações, eu posso. Mas eu não posso comprar 2.999 ações, porque 2.900 ações está dentro do lote padrão. Porque de 100 em 100 a gente consegue chegar a 2.900. Mas o 99 do 2.999, esse 99 está no mercado fracionário. Então eu já não posso operar. E o lote padrão é característico pela liquidez dele e grandes volumes de negociação. Ou seja, é o mercado ideal que a gente tem que estar operando. Só que tem que ter mais dinheiro. Agora o mercado fracionário são para pessoas que têm pouco dinheiro, que quer comprar 3, 4 ações só, certo? Ou até 99 ações. Negocia volumes inferiores ao padrão, ou ainda frações deste lote, certo? Então se você quiser comprar 55 ações da Petrobras, 60 ações da Petrobras, você vai ter que operar no mercado fracionário e é um mercado com menos liquidez, com um spread maior de negociação, tá? Spread vocês vão ver mais à frente. Participantes do mercado brasileiro. Vamos conhecer os participantes agora. Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, né, o único centro de negociação no Brasil de ações de companhias abertas. Atua também em renda fixa, concentrando as operações com títulos de dívida corporativa, como debêntures e notas promissórias. Eu já não conheço essa parte, mas os lucros são pequenos também, não é a mesma lucratividade que as ações dão. A Bovespa é um agente autorregulador do mercado de capitais, estabelecendo regras e procedimentos adicionais à legislação vigente a serem observados pelas companhias lá listadas, além de zelar pelo devido cumprimento dessas normas. Então, ela segue normas, tá? E também estabelece regras. Ela é um órgão de fiscalização também e regulador. Então, a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, né, é um centro de negociação eletrônica e viva voz de títulos lastreados em mercadorias, sobretudo derivados agrícolas. Então, trabalha muito com derivados agrícolas, né, café, por exemplo, boi gordo, ou derivados financeiros, como dólar e ouro. Então, também trabalha com dólar e ouro, além de títulos futuros, referenciados em diversos instrumentos financeiros, como moedas ou índices diversos. Por exemplo, o mini índice e o índice futuro é na BMF que você vai estar operando, tá? Que eu não faz parte desse curso. É também um agente autorregulador do mercado de capitais, definindo regras e condutas adicionais às previstas na legislação vigente. Então, ela também trabalha com regulamentação. E são observadas também pelos participantes desse mercado, sobretudo intermediários. Exerce ainda a fiscalização dos mercados em que atua. Então, a Bolsa também, a Bovespa tem a questão de ser fiscal também do mercado e a BMF também, certo? O Banco Central do Brasil também participa do mercado, né? É um órgão executivo do sistema financeiro, ao qual cabe a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Internacional, Conselho Monetário Nacional. É ainda a instituição que executa a política monetária e o emissor do papel moeda. Então o Banco Central é o emissor do papel moeda, ele está participando também do mercado financeiro. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né, visa proteger as operações de liquidação, custódia e risco nas operações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, quando você executa as operações de compra, por exemplo, quem vai fazer a liquidação em todo o processo, dentro do prazo estabelecido, é a CBLC. Atua também como depositária central de ações de títulos de dívida corporativa, além de operar programa de empréstimo sobre esses títulos. Como instituição depositária, a CBLC mantém contas individualizadas, o que permite a identificação do investidor final das operações realizadas. Então, ela tem um controle total sobre todas as operações e faz a liquidação delas, certo? Comissão de Valores Imobiliários. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, cuja função é desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores imobiliários nacional, sempre protegendo o interesse dos investidores e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores imobiliários. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, por exemplo, ela trabalha muito na questão de impedir a manipulação do mercado pelos grandes tubarões, empresas e milionários do mercado que podem, com o dinheiro e com o poder deles de informação também, manipular o mercado. Então, a CVM faz isso, por exemplo. Então, aqui você pode estar entrando no site da CVM aqui. Corretor de valores imobiliários, você vai precisar entrar numa corretora para comprar e vender ações no mercado financeiro, não tem como
não entrar, certo? Ela é uma instituição financeira que intermedia as ordens de compra e venda de valores imobiliários, ou seja, para você comprar e vender ações, você tem que estar cadastrado numa corretora e transferir dinheiro para eles intermediarem, certo? Fazem administração de carteiras de ações, fundos e clubes de investimentos, certo? Isso é um outro serviço delas, mas, de fato, realmente você não precisa estar trabalhando com isso. Você pode comprar e vender suas ações por sua própria conta, certo? Eu, por exemplo, faço isso. Deve ser credenciado pelo Banco Central, pela CVM e pelas próprias bolsas. Então, uma corretora que eu recomendo é a antiga Link Trade, que é a rico.com.você. Tá? Essa corretora, eu já operei por várias, é a melhor corretora que tem, na minha opinião, certo? Agente autônomo, né, pessoa física ou jurídica que faz a distribuição e a mediação de títulos e valores imobiliários, cotas de fundos de investimentos e derivativos, sempre sob a responsabilidade de corretoras de valores. A função desse profissional, que deve ser registrado na Comissão de Valores Imobiliários, se restringe a representar a corretora, a qual deve estar vinculado contratualmente. Por isso, não pode receber recursos diretamente de clientes, nem administrá-los. Deve apenas executar as ordens dadas pelos clientes, ou seja, um agente autônomo ele executa as ordens de compra e venda pela mesa de operações. Ou então, se ele é um assessor de investimento seu, por exemplo, você pode mandar ele comprar e vender as ações até para você resolver problemas de ordens de compra ou de venda para finalizar a operação em emergência. Porém, ele só pode executar ordens, você não pode dar dinheiro para a conta dele. Ele pode administrar a sua conta, mas você não pode colocar dinheiro na conta dele. Então toma cuidado com isso. Agente autônomo, assessor de investimento só pode te ajudar. O dinheiro que você vai transferir é para a corretora e não para a conta dele. Tá certo? E eles ganham comissão também por serem agente autônomo. Para cada ordem que você compra e vende, se você tem ele como assessor seu, ele vai ganhar uma comissão sobre a corretagem. Agente fiduciário é o profissional que zela pelos direitos dos investidores em determinado tipo de aplicação, como em fundos de investimento, representando os cotistas perante o emissor do título. É uma terceira parte envolvida num contrato de aplicação financeira, podendo ser pessoa física, empresa ou um departamento de crédito de um banco. É de responsabilidade desse profissional assegurar que a emitente cumpra as cláusulas do contrato. Então, a empresa, o agente fiduciário vai estar ajudando os investidores a ter os seus direitos preservados, certo? Analista de valores imobiliários é o profissional que avalia os investimentos nos mercados de capitais, elaborando recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos sobre valores imobiliários para divulgação ao público. Seu trabalho é fornecer subsídios para auxiliar o público ou os administradores de recursos de terceiros no processo de tomada de decisão em suas aplicações. Este profissional deve ser credenciado pela CVM. Então, aquele cara especialista, o guru do mercado financeiro, que aparentemente é um gênio, mas não é, e eu vou comprovar isso para vocês no segundo DVD, que fica dando dicas, recomendações, é o analista de mercado, certo? Só que o investidor profissional ou especulador deve ignorar os analistas e seguir sua própria filosofia de investimentos. Você vai estar entendendo isso mais à frente. Administrador de carteira de valores imobiliários. Pessoa física ou jurídica que atua como responsável pela administração de carteiras de valores imobiliários, como de fundos de investimento. Então esse é o administrador de carteiras. Sua função é zelar pelo patrimônio dessas carteiras formados com recursos de terceiros, ou seja, o seu recurso, por exemplo, se você colocar dinheiro, né, à disposição dele para ele fazer essa administração. Por isso deve sempre manter seus clientes informados sobre o andamento das aplicações. Isso é o difícil de um administrador, gestor de carteiras. Esse profissional deve ser credenciado pela CVM também, certo? Companhias abertas, empresa que democratiza seu capital, buscando novos acionistas junto ao público investidor, colocando seu capital em bolsa de valores ou no mercado de balcão, certo? Os títulos negociados podem ser ações, bônus de subscrição, debêntures, partes beneficiárias e notas promissórias para distribuição pública. As operações de abertura de capital precisam ter autorização da CVM, ou seja, o IPO, né, que vai ser aquele lançamento de ações pela primeira vez da
da empresa tem que ser credenciado, tem que ser autorizado pela CVM. As companhias abertas devem atender a diversos requisitos definidos na lei das sociedades anônimas e nas regulamentações da CVM, com o objetivo de garantir a qualidade das informações e demonstrações financeiras divulgadas. Então, pessoal, companhias abertas, a Petrobras, por exemplo, é uma companhia aberta porque ela tem ações na bolsa. Custódia de valores imobiliários. Compreende o serviço de guarda e de exercício de títulos e de exercício de direitos de títulos, os quais são prestados aos investidores pela instituição custodiante. Hoje existe uma única central, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então a CBLC, né, além de cuidar da liquidação, ela também trabalha com a custódia, associada à Bolsa de Valores de São Paulo. Vocês vão ver mais tarde quanto que custa a custódia numa corretora, cada corretora tem o seu preço. Especulador versus investidor. Temos que entender isso antes de partir para o aluguel de ações. Então, pessoal, o investidor é a pessoa que entra no mercado, compra uma ação e ela não quer saber se o mercado está em queda, ela não interessa no curto prazo, ela faz projeções através de análises fundamentalistas e análises econômicas, que não é a minha área, e no futuro, dentro de muitos anos, ela acredita que as ações vão estar valendo muito dinheiro, certo? E além disso, ela visa ganhar dividendos, os bônus e todas as bonificações que já foram faladas anteriormente, através desse longo prazo de investimento. Ou seja, você vai investir mesmo, você quer participar da empresa e quer ganhar os dividendos, os juros sobre capital próprio, todas as bonificações, novas ações, através desse longo prazo. Já o especulador como eu, não. Né? Eu quero ganhar na Petrobras quando estiver em tendência de alta, num certo ponto, eu vou comprar em um determinado valor e vou seguir a tendência e vou sair quando a tendência acabar. Ou seja, eu não quero ganhar dividendos, eu não quero ganhar juros sobre capital próprio, nada. Na realidade, eu vou ficar surfando na tendência para position trading, que são operações de médio e longo prazo, vocês vão entender isso mais tarde. E durante esse tempo, ocasionalmente, e sem querer até, eu posso estar ganhando dividendos ou juros sobre capital próprio, porque eu fiquei muito tempo com as ações. Mas o meu interesse não é ganhar esses bônus, é lucrar com a oscilação do preço. Então, especulador lucra com a especulação do preço. E além disso, o especulador ele tem a vantagem de quando o mercado está em queda, você tem como ganhar com a oscilação para baixo do mercado, ou seja, você ganha vendido, você ganha quando o mercado cai. E isso acontece através de venda descoberta, que vocês vão entender mais à frente, e também sobre aluguel de ações, certo? Que a gente vai estar explicando agora. E, de fato, o especulador, para ganhar com a queda, ele vende sem ter ação, certo? Através do aluguel de ações ou da venda descoberta, e depois compra mais barato. Ou seja, ele vendeu mais caro e comprou depois mais barato. Tá? No começo muita gente fica confuso com isso, mas vocês vão entender isso aí já. Então, aluguel de ações. Tá? Quando você vai vender uma ação sem tê-la para você ganhar com a queda do mercado, certo? Você precisa realmente ter que pagar uma taxa se você vai ficar com a ação mais de um dia vendido. Ou seja, nessa posição de venda primeiro para depois comprar mais tarde. Então você vai ficar vendido por 2, 3 semanas ou de um dia para o outro. Você vai ter que pagar uma taxa de aluguel. Agora, se você compra, se você vende primeiro a descoberto, depois você compra, já é a venda descoberta. Você não precisa pagar taxa nenhuma, certo? Vocês vão saber daqui a pouco. Então, o doador, quais são os papéis e quem é quem nessa questão do aluguel de ações? O doador da ação. O investidor oferta os papéis para empréstimo e o interessado os toma emprestado mediante aporte de garantias. É uma forma de o detentor de ações maximizar o retorno de sua carteira, com a taxa recebida pelo empréstimo, um adicional aos eventuais proventos que continuará recebendo da companhia com os dividendos. Como os dividendos. Então, o investidor vai dar as ações para um especulador como eu, porque eu quero ganhar com a queda do mercado num prazo médio ou até longo prazo, quem sabe. Mas é uma operação de especulação com a oscilação do preço para ganhar com a queda do mercado. E eu pago um aluguel para esse investidor, porque esse investidor não tem
interesse em vender as ações dele. Ele tem interesse em ganhar mais taxas de aluguel. Então eu vou pagar as taxas de aluguel para ele e ele vai continuar, além de ganhar o aluguel de ações, vai estar ganhando dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso. O doador da ação não tem direito a voto. O direito a voto é do tomador. Então, se eu tomei uma ação e estou alugado, eu posso, se for uma ordinária, né? Ação ordinária ou uma unit, eu posso ir lá na assembleia e tenho direito a voto. Agora, o tomador da ação. No caso, sou eu, né? No exemplo que eu dei anteriormente. Toma a ação de outro investidor por meio de aluguel. Vende as ações deste investidor, compra as ações de novo mais barato. Pelo menos o objetivo é esse. Pode ser que você compre mais caro porque a operação não deu certo, você vai ter prejuízo. Certo? E devolve elas ao investidor com lucro, pois o tomador vendeu mais caro e comprou mais barato. Lembrando que ele paga a taxa de aluguel ao investidor dono da ação. O tomador da ação tem o direito a voto no caso de assembleia, como a gente já tinha falado antes, mas não tem direito a dividendos e juros sobre capital próprio. O tomador recebe os dividendos ou juros sobre capital próprio, mas ele tem que obrigatoriamente devolver ao dono da ação, o doador. Então, quando você toma ação, quando você aluga uma ação, se tiver pagamento de dividendos, você vai receber. Mas depois você vai ter que devolver tudo para o dono da ação, porque a ação não é sua. O direito de dividendos é do dono realmente. Foi só um aluguel, um empréstimo da ação, para você fazer sua operação de especulação. Bom, pessoal, então o que acontece? O investidor aluga, bota para alugar 1.000 Petrobras 4. E o valor do aluguel, por exemplo, é 1% ao ano. Certo? Então, o valor por mês que eu vou pagar é o quê? 1% dividido por 12, porque são 12 meses ao ano. Tá? Mas isso não vem ao caso para a gente calcular precisamente. Então, a gente tem um mercado iniciando uma queda, certo? E daí um especulador percebe que o mercado está em queda e que ele pode assumir uma tendência de baixa e ele pretende ganhar com a queda do mercado. Só que ele precisa vender uma ação sem tê-la. Porque ele precisa pegar alugado com esse investidor. Esse investidor está comprado na ação, é dono da ação, está ganhando dividendos, juros sobre capital próprio, mas ele está alugando para quê? Porque ele não interessa se o mercado vai cair. Ele acredita que daqui a 10 anos, 5 anos, essa ação que ele está comprado vai render. Então, o tomador, que é esse especulador, certo? Que é você toma, aluga e vende 1.000 Petro por R$40. Aqui o preço é R$40, por exemplo. Daí você vendeu porque você presumiu através de sua estratégia que o mercado vai cair. R$40 você vendeu a ação e você está pagando a taxa de aluguel. Então o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes, começa a cair. E o tomador recompra 1.000 Petrobras 4 por R$30. Ou seja, você que é o especulador aqui no exemplo, você comprou por R$30 em um ano de operação. Ou seja, demorou um ano para você recomprar por R$30, mas você recomprou e teve o quê? Você teve um lucro de R$10.000, certo? Menos o valor do aluguel. 1% ao ano é igual a R$400, porque você comprou 1.000 Petrobras, certo? E que daria aí esse valor aí de 10.000 mais ou menos. E o valor do aluguel, 1% ao ano, é igual a R$400. Então, 10.000 menos R$400 é igual a R$9.600. Então, o lucro com a queda do mercado. Ou seja, o mercado caiu e eu tive o lucro através desta tática. Certo? Agora, você que é o especulador aqui, você vai devolver as ações ao investidor, porque você já teve o seu lucro. Então, você não quer mais as ações. Então, você devolve para o investidor. O investidor ganhou dentro de um ano os dividendos, os juros sobre capital próprio e ganhou 1% de aluguel de ações. Ou seja, os R$400 aqui que eu tive que pagar foi para o investidor. Certo? E ele ganhou os juros sobre capital próprio. Se teve juros sobre capital próprio durante esse ano, deve ter tido, certo? E dividendos. E ele ganhou esse valor e mais esses R$400. Mas as suas ações valem R$30. Ou seja, ele teve aí uma desvalorização do patrimônio dele. Mas foi uma desvalorização, ele não perdeu dinheiro. Mas se ele vender agora por R$30, sendo que ele comprou antes muito mais por R$40, consequentemente ele vai ter prejuízo. Certo? Então, pessoal, esse é o processo de aluguel de ações.
certo? E no caso da venda descoberta, é quando você opera vendido. Esse processo de aluguel de ações é operar vendido. A expressão operar vendido é isso, você operar alugado ou vendida descoberta. O que é venda descoberta? A venda descoberta simplesmente é você fazer todo esse processo de aluguel de ações, porém você não aluga as ações. Você faz isso de graça sem pagar nada. Você só paga a corretagem, que você vai saber mais à frente o que é. Só que isso só pode ser feito no day trade. Quando você compra uma ação e vende a ação no mesmo dia, é day trade. Ou quando você vende sem ter ação e recompra no mesmo dia, é day trade. Então você pode vender sem ter vendido a descoberto e fazer esse mesmo processo, só que em um dia só. Então se em um dia você sabe que tem probabilidade do mercado cair pela sua estratégia, você vende primeiro e depois recompra mais baixo, você tem lucro. Por que isso é permitido? Porque isso permite a especulação, dá mais liquidez para o mercado, só que algumas corretoras só permitem a venda descoberta. Então, corretoras tipo Bradesco, Banco do Brasil, esses bancos aí, né, que tem corretoras dentro deles, não permitem venda descoberta, geralmente. Então, é importante você ter uma corretora que permita você operar vendido, porque em épocas de crise, no day trade, por exemplo, você pode estar ganhando muito com a queda do mercado, você pode estar ganhando absurdos com a queda do mercado em crises financeiras. E vai estar caindo igual pedra no mercado e você vende mais caro primeiro e depois recompra mais baixo. E você pode pegar qualquer ação e vender, porque você vai devolvê-la no mesmo dia, certo? Só que você tem que devolver as ações. Se você não devolver, você pode tomar multa, você pode até ser proibido de operar na bolsa e se você não devolver as ações vendidas a descoberto. Tá ok, pessoal? Home broker. Bom, a compra ou venda de ações pode ocorrer online por meio de home broker, ou seja, você não vai precisar de terno, gravata, ir lá para a bolsa e ficar gritando igual aqueles caras. Você só vai precisar ficar na sua casa com um computador. É um canal que possibilita que o investidor encaminhe ordens de compra e venda de ações e de opções pela internet, através de corretoras credenciadas pela Bovespa. Certo? Esse sistema é semelhante aos serviços de home bank oferecidos pela rede bancária. Funciona como um canal de relacionamento entre investidores e a corretora. Então você precisa do home broker para comprar e vender ações da sua casa, como eu faço. Então esse aqui é o home broker, tá, pessoal? Para dinheiros, para capitais significativos, é usado plataformas de roteamento de ordem, tá? Que é diferente do home broker, que tem muito mais rapidez do que o home broker, tá? Mas a gente vai estar falando sobre o home broker. Se você aprender sobre o home broker, você vai, se você tiver muito dinheiro, saber usar essa plataforma de roteamento de ordens. Esse muito dinheiro que eu falo é mais de 1 milhão aí para fazer operações em geral. Então o que acontece, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, a boleta de ordem de compra, certo? Então você quer comprar a Petrobras, então você vai vir aqui, colocar o ativo Petrobras, isso na corretora Rico, tá? Que é o home broker da corretora Rico. Mas você pode ir para outra corretora que vai ter uma forma similar de operação. Daí você vem aqui o lote mínimo, isso aqui é 100, por quê? Lote padrão, que é o lote que eu estou operando, que tem mais liquidez. O mercado vai ser à vista, tá? Que nós estamos operando no mercado à vista. E a quantidade, aqui você coloca a quantidade de ações. Então, por exemplo, o preço que você quer comprar é R$40. Certo? Então você coloca o preço de R$40. E aqui vai estar o valor total da ordem. Agora vamos dizer que você quer comprar mercado. O que é comprar mercado? Comprar mercado é você entrar pelo preço que der, certo? Ou seja, você vai entrar pelo... Eu quero entrar colocar 10 mil ações da Petrobras pelo preço que der, porque se eu coloco essa ordem para R$40, mas no book de ofertas, que isso aqui não tem ninguém vendendo por R$40, certo? Eu não vou conseguir comprar, certo? Então é preciso que tenha alguém querendo vender por R$40. Então o que acontece? Se você quer comprar mercado, certo? E o preço, por exemplo, é R$27,08, por exemplo, aqui no book de ofertas. Isso aqui é o book de ofertas que mostra as pessoas que estão ofertando compra e venda, né? Então desse lado aqui, por exemplo, é o pessoal que está querendo vender. Então nós temos aqui, por exemplo, 300 ações a R$27,08. Outro conjunto vendendo, conjunto de pessoas, investidores, empresas vendendo a R$27,10, 9,3 kg. E aqui é para quem está comprando, né? Então se você quer vender, você vai vender para o pessoal dessa coluna. Apesar de que book de oferta, pessoal, isso aqui é o da
corretora Rico, mas tem vários books de ofertas diferentes, tá? Então aqui é a mesma coisa, são 600 ações sendo vendidas por 27,07. Então se você quer sendo vendidas, não, sendo tem pessoas que estão querendo comprar aqui, e para você vender, você vai vender para esses caras que estão querendo comprar dessa coluna, certo? Então, pessoal, isso aí com o tempo vocês vão pegar, certo? Então, por exemplo, eu quero comprar a R$ 27,08, certo? Mas vamos dizer que eu não consiga entrar R$ 27,08 se eu colocar R$ 27,08 aqui. Então eu coloco R$ 28,00. Aí você vai falar, Leandro, mas se eu colocar R$ 28,00, eu vou comprar por R$ 28,00 e a ação custa R$ 27,08. Não. As ordens são executadas de acordo com as ofertas que tem no book. Então, se por exemplo tem 27,08, um pouco em 27,09, um pouco em 27,10, mesmo você tendo colocado para comprar R$ 28,00 aqui, você vai pegar esses valores de 27,08, 27,09, 27,10, certo? Então, ordem a mercado é isso. Para venda é a mesma coisa. Então, você coloca aqui o símbolo, o lote, o mercado, a quantidade de ações, e aqui você coloca o preço que você quer vender. Se você não quer vender a mercado, você coloca o preço que você quer realmente vender. É exatamente esse preço de R$ 30,00, por exemplo. Certo? E aqui tem o valor total da ordem. Aqui você clica em enviar. Se eu quero vender a mercado, ou seja, eu quero vender para as ofertas que estão no book. Então você vai colocar um determinado valor bem abaixo ou seja, você vai colocar um valor bem abaixo, bem mais barato da cotação. Então, por exemplo, 27,08, eu quero vender a mercado, eu coloco para vender a R$ 26,00. Eu coloco aqui R$ 26,00. Eu não vou vender a R$ 26,00. Eu vou vender para os compradores que estão aqui no book. Então, por exemplo, 27,07, 27,06, 27,05 eu posso estar vendendo para esse book aqui, para esse pessoal que está aqui no book. Então, eu não vou estar vendendo a R$ 26,00, vou estar vendendo para a oferta que tem no book, certo? Lembrando, pessoal, que a ordem a mercado você pode limitar. Por exemplo, no caso aqui, para a compra eu coloquei R$ 28,00 a mercado. Eu posso limitar essa ordem a mercado a 29, posso limitar essa ordem a mercado a 30, até quanto eu quiser. Para vender é a mesma coisa, eu coloquei R$ 26,00, se quisesse vender a R$1 aqui, eu ia... Não tem sentido colocar isso, né? Vender a R$1, mas ia executar as melhores ofertas que tem no book, tá? Isso aí acontece em qualquer corretora. Agora as ordens start de compra e stop loss. O que é o start de compra, pessoal? Eu quero comprar o preço a R$ 40,10, porque R$ 40,10 a minha estratégia vai dar o sinal para eu comprar, por exemplo, certo? Então, o start de compra, eu preencho aqui o ativo, lote mínimo, à vista, preencho aqui a quantidade, e aqui no preço de disparo é o que? O start de compra vai ser acionado quando o preço atingir R$ 40,10. Esse preço de compra é o preço limitado, que você vai limitar a sua ordem, ou seja, é o preço a mercado. Então o ponto de disparo vai ser R$ 40,10. Mas eu vou querer que mande uma ordem a mercado a R$ 40,11, ou seja, até R$ 40,11 eu vou estar comprando. Eu quero comprar por qualquer preço, quero comprar a mercado, quero entrar na operação de qualquer jeito. Coloca R$ 40,00 e mais 50 centavos aqui, R$ 40,50, por exemplo. Daí até 50 centavos ele vai comprar as melhores ofertas do book, certo? É a mesma coisa para venda, né? Esse é o start de compra, certo? Que serve para eu entrar na operação automaticamente. Tá? E também para operações vendidas, vocês vão aprender que o stop loss, o limitador de prejuízo da operação vendida é o start de compra. Então você vai usar o start de compra para sair com prejuízo limitado da operação vendida, a descoberta ou com aluguel de ações. Agora aqui a boleta de venda é a mesma coisa, só que isso aqui é um stop loss, ou seja, para operações compradas, para operações que eu vou ganhar com a alta do mercado, eu quero limitar meu prejuízo. Então, eu vou vender automaticamente quando atingir um determinado preço. Então, a minha estratégia diz, né, primeiro eu preencho a boleta, Petrobras, mini lote 100, o lote mínimo aqui 100, o mercado à vista, quantidade, né, coloco a data, aqui nós temos também a observação da data de validade, eu posso programar tanto o start de compra como o stop loss para datas específicas, e
Então aqui, por exemplo, o meu sistema, a minha estratégia ela vai dar o sinal para eu sair da operação de qualquer maneira, porque vai me dar prejuízo. E eu quero limitar esse prejuízo até esse ponto. Então, a R$ 39,90 eu vou estar saindo da operação. Então eu coloco R$ 39,90 para disparar o stop loss e executar a ordem e disparar a ordem aí. Só que daí eu quero limitar essa ordem, essa venda a R$ 39,50, certo? Então a R$ 39,50, ou seja, a R$ 39,90, desculpa, né? Foi a entrar o disparo, e a R$ 39,50, ou seja, eu quero vender até R$ 39,50 quando o preço atingir o R$ 39,90 aqui, certo? Então R$ 39,90 vai disparar a ordem automática e vai ser mandado para a bolsa R$ 39,50. Só que não vai executar a R$ 39,50, vai executar pelas melhores ofertas que está no book. Então pode estar executando a R$ 39,89, R$ 39,87, R$ 39,85, depende da liquidez do book, certo? Então, pessoal, essa aí foi uma introdução ao home broker. Com o tempo vocês vão ficar expert nisso, então vocês têm que operar, têm que treinar, têm que tirar dúvidas também com os corretores. E é muito simples, é uma questão de prática mesmo para vocês estarem entendendo. À medida que o curso for passando, vocês vão entender isso melhor. Custo das operações, taxa de corretagem fixa ou variável. Então, pessoal, a corretagem variável e tanto a corretagem fixa são preços percentuais ou fixos que vocês têm que pagar por operação. Para cada ordem que vocês executam na corretora, vocês têm que pagar ou um percentual ou um valor fixo. Então, a corretagem variável é um específico percentual descontado por ordem de operação, certo? Então, por exemplo, se a corretagem variável é 0,5%, então, se você mandou uma ordem de R$10 mil no valor total, certo? E você vai ter que pagar 0,5%, 0,5% desses R$10 mil para a corretora. E para vender depois esses R$10 mil, você vai ter que pagar de novo 0,5%. Entendeu? Agora, corretagem fixa. Valor fixo por ordem executada. Então, quer dizer, na Link Trade ou na Rico, que é a corretora que eu opero, a gente paga R$10 só lá. Então, o que acontece? Você paga só R$10. Então, eu posso dar uma ordem de R$10 mil e eu não pagaria 0,5% como aqui na corretagem variável, que é R$500. Eu pagaria só R$10 usando o mesmo montante de R$10 mil. Então, olha a vantagem que você tem. É muito barato. Né? E para vender de novo, né? Claro que tem corretagens variáveis que tem valores por 0,3%, 0,20%, mas até 0,20% sobre R$10 mil daria R$200 de corretagem. É um absurdo, certo? Não tem como você sobreviver com uma corretagem dessa, certo? É muito dinheiro mesmo em jogo, não dá para aceitar, certo? Agora, corretagem é variável padrão pela mesa de operações. Então, quando você liga para sua corretora, para você mandar eles comprarem ou venderem para você vai ter que pagar essa corretagem padrão, certo? Que a Bovespa estabelece e tal, CVM também. Porém, pode variar de corretora para corretora isso aqui, mas geralmente a corretagem nas ordens realizadas pela mesa de operações por telefone será de 0,5% sobre o valor financeiro envolvido, mais uma taxa fixa de 25,21%. A taxa fixa será cobrada somente na primeira operação do dia, por tipo de mercado, ações, opções, etc., respeitando o valor mínimo de R$40 sobre o total do dia. Então, pessoal, a gente tem essa regra aqui, absolutamente, vocês têm que operar corretagem fixa, barata, com menos de R$20, ou dentro de R$20, o valor máximo que vocês têm que pagar de corretagem é isso aí. Senão, vocês não vão conseguir sobreviver, que vocês vão ter que pagar muito caro, tá? Então, eu tenho muita experiência com corretagem fixa, funciona sim, tá? Funciona bem, com o manejo de risco que eu uso, funciona. Taxa de custódia, então, o que acontece? Você tem que pagar a taxa de custódia, isso aqui você tem que pagar para a corretora. Por exemplo, na corretora Rico é R$6, por exemplo, eu tenho ações que eu estou posicionado mesmo, e não pretendo vender. Então, tem que pagar por mês uma taxa de custódia. Na Rico.com, que é a minha corretora, é R$6. Na Banif vai ser outra, certo? Na TOV é outra corretora. Cada uma tem a sua, né? E os emolumentos também são taxas específicas, né? Não compensa falar sobre a forma, mas é um valor variável, certo? Então 0,035% para operações comuns de compra e venda de ações,
certo? Então você tem que pagar esse percentual sobre o volume financeiro, ou seja, 10 mil reais eu comprei, eu vou ter que pagar de emolumentos isso daqui. 10 mil reais eu comprei no day trade e vendi de novo 10 mil. Vou ter que pagar tanto para a ordem de venda isso aqui, tanto para a ordem de compra isso aqui, certo? Então, ao doador, né, no caso do aluguel de ações, pagamento do imposto sobre a taxa recebida após a liquidação. E para o tomador, taxas de registro na CBLC e taxas de corretagem. Né? Ou seja, você é um especulador, você vai tomar a ação emprestada, você vai ter que pagar isso. No ato do aluguel é cobrado uma taxa de corretagem fixa, então você vai ter que pagar. Nas negociações subsequentes, uma taxa variável. A remuneração ao doador decorre da taxa de juros previamente estipulada por ele, com capitalização composta por dias úteis, pro rata, a ser pago no primeiro dia útil após o encerramento do contrato. Então, essas são as condições de custos aí para doador e tomador. Agora os impostos, pessoal. Operações normais, ou seja, swing trade, position trading, que vocês vão aprender mais à frente. Ou seja, fiquei mais de um dia com a ação. Comprei hoje e vendi amanhã. Vou ter que pagar 15% de imposto. Comprei hoje e vendi daqui a uma semana. 15% de imposto. Comprei hoje e vendi daqui a um ano. 15% de imposto. Operações de day trade. Comprei hoje e vendi hoje. 20%. Vendi hoje a descoberta e comprei e recomprei hoje. 20% de operações day trade. Então, tipos de análise do mercado. Análise fundamentalista. Visa descobrir o preço justo do ativo através dos fundamentos da empresa. Por meio deles, determinar o valor futuro da empresa no longo prazo. É o que o Warren Buffett faz, mas eu não opero nesse estilo. Apesar de eu me basear no Warren Buffett. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, a análise fundamentalista busca identificar empresas que ganhem valor com o tempo, acreditando na valorização dos papéis no longo prazo. Então, a análise fundamentalista não faz parte de nossa metodologia especulativa. Então, esquece a análise fundamentalista, que eu vou provar para vocês que é possível, através de especulação, apenas usando o preço, usando fundamentos científicos, você consegue trabalhar e dominar as possibilidades no mercado e lucrar no longo prazo. Então, a análise técnico-gráfica, que é o que a gente usa, visa determinar o comportamento do mercado e especular probabilidades dos movimentos através da dinâmica do preço. Então, a gente só olha o preço, só olha gráfico. E com base nisso a gente identifica a tendência, suportes, resistências, consolidações e padrões de reversão por meio de gráficos. A análise técnica considera que padrões que aconteceram no mercado podem se repetir. Com isso, o grafista toma decisões de investimento. Bom, agora é o módulo básico, DVD 1, só que a parte 2, que são conceitos preliminares, tá? Para você partir para módulos mais avançados. Então, o Trade System, o que é um Trade System? É um sistema operacional para operar no mercado financeiro, composto por regras que devem ser seguidas rigidamente. Regras que você tem que seguir, tá? Baseado em sistema matemático de risco pequeno para alvos grandes e de boa probabilidade de acerto. Então, é uma estratégia que tem uma probabilidade de acerto, foi testada na prática com dinheiro real, descoberto todas as regras, tá? Então, as regras operacionais constituem medir o risco, medir a probabilidade de acerto, onde entrar, onde limitar a perda, quando e onde eu devo sair. O método de monitoramento para identificar e se antecipar às oportunidades. Tudo isso você vai aprender. E também vai aprender as regras psicológicas de crenças. Sem você seguir essas regras, que é o mais difícil, você não vai conseguir ter sucesso com o Trade System. Disciplina e confiança. Sucesso no mercado financeiro é 90% de disciplina e psicologia saudável. Tá? Então, seguir o Trade System é o mais importante. Seguir as regras. Só que executar as regras tem carga emocional. E por isso que nós temos nesse curso 3 horas de curso de programação neurolinguística e a reprogramação subliminar. Para você a todo tempo estar usando a reprogramação subliminar para você ter a frieza emocional que todo trader profissional tem. Siga seu Trade System, acredite nele, sempre execute o seu Trade System friamente sempre. Traders profissionais enfrentam situações onde eles estão perdendo 7% do capital em operações de swing trade, mas eles acreditam que no longo prazo vão ganhar. Continuam operando, porque o Trade System tem fundamentos estatísticos e comprovados na prática, e os 7% de prejuízo, quando eles acertam, são recuperados e ganham na tendência muito mais. Então, se ele acerta uma operação de 20%, por exemplo, de 15%, ele vai recuperar os 7% e ainda vai ganhar mais dinheiro ainda. Vai ter um lucro, certo?
Day traders durante o pregão já perderam 4 operações consecutivas e continuam operando. E quando pegam no final do pregão 2 oportunidades e acertam, recuperam tudo e saem com lucro. Então ele estava perdendo 4 vezes, perdeu 4 vezes, estava com prejuízo. E no final do pregão ele pegou 2 operações, acertou e ficou no lucro. Ou seja, ele errou mais vezes e acertou poucas. Mas quando ele acerta, a estratégia tem que ser uma estratégia que ganhe muito dinheiro. Se não for uma estratégia assim, não vai funcionar. Então, durante o momento em que ele estava perdendo, emocionalmente, eles se encontravam tranquilos e confiantes. E isso é muito importante. Tá? Que o Trade System o fará no longo prazo ficar positivo. Bom, qual é a meta do trader profissional? Qual é a sua meta a partir de agora? Ganhar muito dinheiro quando acertar. Porque o mercado financeiro, a probabilidade dele é de você errar mais vezes. Isso é comprovado. Não existe estratégia no mundo que acerte 100% das vezes. É impossível. Tá? É impossível. Certo? Bom, perder migalhas quando errar. Então, quando você errar, como o mercado tem probabilidade de fazer você errar mais vezes, você vai ter que perder pouquinho dinheiro quando errar. Então, essa é a meta e é assim que nós vamos desenvolver nossa estratégia. Certo? Perdendo 7 vezes 1% cada trade e acertando 3 trades 5% cada um deles, você ficou no lucro e muito bem. Isso aí é um exemplo de operações de swing trade. Certo? Então, um trader profissional é especialista em perder mixarias e ganhar na tendência muito dinheiro quando acerta. Então, esse é o objetivo do trader. Tá? Quando erramos, é mixaria que a gente perde. Quando a gente ganha muito. Tá? A meta principal do trader profissional deve ser preservar o capital. Então, a seguir tendência. Né? O operador profissional opera a favor da tendência. Ele entra no início dela e continua nela até o seu término. Então, a estratégia é baseada nisso. O mercado faz tendências. Temos que determinar a tendência e desenvolver uma estratégia onde a gente fica do início da tendência até o fim dela. Certo? O mercado tem um lado certo. O lado certo do mercado é o lado da direção da tendência que ele está. Então, qual é o lado certo do mercado? Para onde eu devo operar? Qual é a tendência? A tendência de alta. Então, eu vou operar comprado e vou ficar até o fim dela conforme a técnica da minha estratégia para sair no fim da tendência. Opere sempre neste lado. Se a tendência é de alta, opere comprado sempre. Se a tendência é de baixa, opere vendido sempre. Opere sempre do lado certo do mercado, opere tendência. Então, pessoal, é comprovado que na tendência que você está, você vai ter muito mais movimentos de alta, para uma tendência de alta, certo? Movimentos grandes de alta, mas os movimentos de queda são pequenos, então não compensa operar contra a tendência. E a mesma coisa vendido, tendências de baixa, os movimentos de queda são bem grandes, são poucos movimentos de baixa, com pequenas oscilações, e poucos movimentos de alta, ou movimentos de alta com pequenas oscilações. Então não compensa operar contra a tendência de baixa. Tá certo? Os tipos de operação. Quais modalidades operacionais nós temos? Nós temos longo prazo investimento, ou seja, é a questão do investidor fundamentalista que quer ficar na empresa, ganhar dividendos, bônus, juros sobre capital próprio e outras bonificações. Certo? Então, investimento é investimento de muitos anos. Certo? Position trade pode durar muito tempo, o que corresponde a durar de 6 meses a 3 anos, a 2 anos, a 3 anos. Os meus positions pela minha estratégia duram até 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Eu nunca cheguei a ter mais de 2 anos de operação. Então são operações de longo prazo, sim, mas às vezes se tornam operações de médio prazo devido ao comportamento do mercado, certo? Swing trade são operações que duram cerca de cerca de 2 dias para cima, só que menos de 6 meses, tá? Menos de 4 meses até. Então, o swing trade costuma durar 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses no máximo, certo? E são operações que não são day trade, ou seja, são operações que duram mais de um dia pelo menos, ou seja, se eu comprar hoje e vender amanhã é um swing trade, certo? Day trade são operações que você compra no mesmo dia e finaliza a operação no mesmo dia. Você inicia num dia e finaliza ela no mesmo dia. Isso é day trade. É o que eu faço também para sobreviver do mercado. Tem que fazer day trade. Certo? Eu pelo menos considero isso válido. Bom, quais ferramentas você precisa para você realmente ter
a condição de operar no mercado financeiro e viver da bolsa de valores, ou pelo menos ter as especulações no mercado financeiro como uma fonte de renda fundamental para sua sobrevivência. Venda, descoberta e aluguel de ações. Você tem que ter uma corretora que faça isso, tá? Porque em época de crise, se você só opera no Bradesco, Banco do Brasil, que não faz aluguel de ações e venda descoberta, o mercado vai ficar em queda, você vai perder um lucro gigante que você poderia ter surfando na tendência de baixa. Então você tem que ter uma corretora que faça aluguel de ações e venda descoberta. Senão, não aceite, porque você está perdendo seu tempo. Tá? Corretagem barata, igual a fixa, por exemplo, R$10.000, corretagem variável de 0,5%. São R$500 que você vai ter que pagar para uma ordem de 10 mil. Eu, na corretora Rico, que são R$10, mesmo com o valor de 10 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, se eu der uma ordem a mercado de 100 mil, 200 mil, eu vou pagar apenas R$10. Então é suicídio você usar corretagem variável, certo? Não sei que seja uma corretagem variável muito barata, mas absurdamente barata, e principalmente uma corretagem que seja para capitais assim gigantescos, de 5 milhões, 6 milhões. Senão não compensa, tá? Software de análise gráfica. Então, pessoal, a gente tem o Trader Gráfico, tá? O MetaTrader que eu passei para vocês por e-mail, provavelmente, que é de Forex. E temos o Trader Gráfico, temos o Profit Chart, certo? O Profit Chart e o Trader Gráfico são os melhores. O Trader Gráfico custa muito mais barato, é o que eu uso. Mas o Profit Chart é muito mais bonito e muito mais poderoso, com muito mais funções. Só que custa 250 conto. Certo? Isso é um dos softwares gráficos, a gente tem outros aí, mas eu não gosto dos outros. Eu tenho boas preferências pelo Trader Gráfico e pelo Profit Chart. Tá? Daí vocês procuram aí no Google, tá? Vocês podem estar contratando o serviço deles. Sistemas de comunicação necessários. Então, o que você precisa? Você precisa de uma internet de 1 mega pelo menos, mas o ideal é você ter uns 4 megas. Tá? Hoje em dia a internet está mais barata, e antes era mais caro. Internet backup, ou seja, um modem 3G. Então, se falhar a comunicação, o telefone não pega, você tem um modem 3G para ligar para o Skype, para sua corretora, ou mandar algum e-mail. Computador com bom desempenho, então tem que ter um processador i3, por exemplo, aí, um processador bom. Compra um Samsung, um laptop Samsung aí, i3, é excelente. Esse computador que eu estou usando é um Samsung i3, é excelente, tem um desempenho fantástico. No break, para caso acabe a luz, telefone fixo e celular. Para o celular você não vai precisar de no break, mas você tem que ter o celular aqui também para ligar para a corretora. E o principal, no break, porque acabou a luz, tá, mas a internet pode estar funcionando. Então com o no break você pode estar conectado ainda, certo? Então é importante você ter essas ferramentas. Bom, esse aí é o final do DVD 1 do módulo básico, tá? Vamos partir para o DVD 2 agora.